Bom, meu nome é Maria Luísa Ribeiro Delgado, eu tenho 24 anos, eu sou nascida em Ilha Solteira, sou uma mulher lésbica, formada em Biologia também pela Faculdade de Ilha Solteira. Para escolher o curso de Ciências Biológicas, né, a licenciatura e o bacharelado, não foi difícil de escolher, porque desde criança eu sabia que eu gostava muito de natureza, de animais, de plantas, eu sempre gostei muito. E eu sempre fui fascinada por filmes de ficção científica que tinha laboratório. Eu amava ver cenas em laboratório, experimentos, eu sempre gostei muito dessa parte. E quando eu fui ficando mais velha, né? Eu conheci o curso de Ciências Biológicas, onde eu conseguiria trabalhar com tudo isso. Eu sempre achei incrível. O ambiente da faculdade, para mim, sempre foi muito interessante. Fazer pesquisa, as aulas na faculdade sempre para mim foram, assim, incríveis. Então, escolher a licenciatura e o bacharel em Ciências Biológicas foi um caminho muito fácil. Sempre foi o que eu gostei, o que eu gostava. Para escolher Ilha Solteira também foi mais fácil, porque eu nasci aqui. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular e passei. Eu entrei na faculdade, então, quando eu tinha 17 anos. Então, assim que eu passei na faculdade, logo no meu primeiro semestre, eu falei para minha orientadora, na época ela não era minha orientadora ainda, eu já conhecia ela porque eu estudei com a filha dela por ser filha solteira, e eu já tinha visto algum laboratórios, eu tinha visto palestras, eu conhecia o campus por conta dela. Então ela falou, vamos conhecer o laboratório, eu posso te mostrar os laboratórios também, vamos ver isso, porque fazer IC é legal, é importante, é um passo importante na graduação. Eu falei, vamos sim. Aí, então eu fui pro laboratório, eu fiz vivência, eu participei de procedimentos, da rotina de laboratório. E eu me apaixonei. Então, eu faço IC com a professora Rose, com reprodução de peixes, desde o meu primeiro semestre da faculdade. Durante a faculdade, eu tive alguns projetos de IC que eram meus, e participei também de outros projetos de dentro do laboratório, né, do grupo de pesquisa. O meu projeto mais amplo, digamos assim, que foi do meu trabalho de conclusão de curso, foi com 3 espécies ameaçadas de extinção de peixes, e eu trabalhei a parte da reprodução dos machos. Durante a IC, eu tive bolsa em alguns projetos, mas não foi sempre. Assim que eu entrei no primeiro semestre, eu trabalhava também, então eu não tinha bolsa por conta da minha iniciação científica. Eu tinha uma iniciação científica sem bolsa. Eu trabalhava meio período, eu ia para o laboratório meio período, e à noite, que no primeiro semestre as aulas são noturnas, eu ia para a faculdade para ter aulas. Então, os meus 3 períodos eram cheios, porque eu precisava trabalhar para me manter. Esse período que eu precisei me manter na faculdade trabalhando enquanto fazia pesquisa, enquanto tinha as minhas aulas, foi um período em que eu saí da casa dos meus pais, e foi justamente no meu primeiro semestre. Eu peguei uma greve da faculdade, então meu primeiro semestre se estendeu até o final do ano. E nisso eu fiz 18 anos e eu saí da casa dos meus pais. Foi um período muito turbulento, porque foi justamente quando eu me abri e contei para minha família toda sobre a minha sexualidade. É, Passei por momentos muito difíceis, e eu saí da casa dos meus pais. Eu ia para o laboratório de manhã, à tarde, o meu emprego era um estágio numa escola aqui do município. À noite eu tinha aulas, mas esse estágio eu recebia muito pouco. Eu passei menos do que uma bolsa de IC. E eu passei um período relativamente grande tendo que me virar, porque a faculdade para mim era muito importante. Eu queria continuar a minha faculdade, a minha formação para mim era assim a minha prioridade. Então eu passei os primeiros semestres todos da minha faculdade trabalhando, fazendo pesquisa, indo para aula, morando sozinha. Foi um período difícil, mas passei por ele porque a minha formação era a minha prioridade.
Hoje o meu relacionamento com a minha família é muito bom, embora o começo tenha sido muito difícil. Agora no mestrado, eu continuei trabalhando com reprodução de peixes, que era ainda a minha linha, que era a minha linha de pesquisa na IC. Só que, ao invés de trabalhar com peixes ósseos, eu passei para peixes cartilaginosos. Então, eu trabalho com uma espécie de arraia que tem aqui no Rio Paraná. Essa espécie ela não é nativa daqui, ela tem em muitos rios no Brasil, porém aqui no Rio Paraná ela não existia até a década de 70. Isso porque a partir da década de 70 começaram a fazer represas no rio para a construção de usinas hidrelétricas. Essas represas elas acabam com os elas nivelam o rio. Onde deveria ter uma cachoeira, por exemplo, uma corredeira, agora já não tem. Como sobe a água, já não tem mais esse desnivelamento. Sendo assim, as espécies conseguem subir o rio. Por isso que agora, no Rio Paraná, a gente tem a presença dessa espécie que antes a gente não tinha. Então, eu trabalho com a reprodução dessa espécie, que ela é muito mais complexa do que os outros peixes, do que de um tucunaré, por exemplo. O tucunaré tem o testículo como trato reprodutivo. Aqui, com a espécie que eu trabalho, é uma reprodução quase tão complexa quanto a reprodução de um mamífero, por exemplo. E conhecer a reprodução dessa espécie, como se dá às populações aqui nesse novo lugar, é importante para a gente saber como lidar com essa espécie num lugar onde ela não existia até pouco tempo atrás. Se a gente for pensar no histórico, né, de localização, de onde as espécies estão, desde o início dos tempos até agora, da década de 70 para agora é quase nada, ela acabou de chegar aqui. Então, como a gente lida com essa espécie aqui? Vai ter algum problema? Como essa espécie está se reproduzindo? Está dando tudo certo aqui? Como vai afetar a vida nesse rio? As outras espécies estão sendo afetadas? Tudo isso é importante a gente saber. Essa parte de como essa espécie vai modificar esse ambiente é muito importante. E eu gosto, né, muito disso. A parte da reprodução, para mim, é muito interessante. Então, esse é o projeto que eu estou desenvolvendo no mestrado. Eu estou para qualificar, mas a minha qualificação já deveria ter sido. Isso porque durante a pandemia, nós tivemos uma paralisação muito extensa, né, do uso de laboratórios. E o meu trabalho, após a coleta dos animais e tudo mais, eu preciso utilizar o laboratório para fazer o processamento do meu material, das minhas amostras, conseguir analisar, conseguir entender, estudar realmente o que eu preciso é no laboratório. E com a paralisação de meses, o trabalho todo do laboratório acabou atrasando, né? Então, vou qualificar daqui a um tempo, já era para ter qualificado, então eu tive a extensão de prazo da pós-graduação. Durante o mestrado, além das disciplinas do mestrado, na pós-graduação, na verdade, nós temos que fazer o estágio de docência. O meu estágio de docência, ele começou com aulas presenciais, aí nós entramos na pandemia, toda aquela turbulência, e acabou que eu terminei o meu estágio de docência à distância, né, por meio virtual. Então, as aulas aconteciam virtualmente, eu dei as aulas para graduação, que eu daria presencialmente durante o estágio de docência, eu dei de forma virtual, né, pelas salas de aula virtuais. Eu já não tive a experiência de dar uma aula na graduação presencialmente, como seria, né, durante a vida normal, digamos assim. Conforme foi caminhando, foi se estendendo esse período da pandemia, todo o trabalho no laboratório o trabalho do laboratório que estava totalmente parado, começou a caminhar novamente, só que agora totalmente diferente. Isso porque um laboratório onde antes iam 15 pessoas em cada período, agora ia no máximo duas pessoas, o tempo todo de máscara, álcool gel, tudo muito bem agendado, que era para não bater horário de ninguém. Então, antes eu podia ir todo dia para o laboratório para desenvolver o meu trabalho.
Agora eu ia uma vez na semana para fazer um procedimento meio período, para dali uma semana eu conseguir continuar. Então, isso atrapalhou demais. Coisas, tem coisas assim que eu posso fazer em casa, como levantamento bibliográfico, leitura, análise de material que eu já consegui, fotos do material, fotos das minhas análises. Eu consigo fazer isso em casa, eu consigo ler esse material, estudar esse material em casa. Só que o trabalho prático, digamos assim, a prática do meu trabalho, que é laboratorial, atrasou muito. E o laboratório com 15 pessoas precisando usar aquele espaço e podendo ir apenas duas, isso é terrível, porque ninguém vai sair satisfeito, ninguém vai conseguir dar o andamento correto das suas coisas. E é um trabalho extenso. Então, eu teria terminado esse trabalho bem antes do meu período de mestrado. Mas com a pandemia, meses depois, eu consegui continuar de onde eu tinha começado. Isso atrasou muito. Então, por isso a extensão de prazo é importante. De casa, eu fiz disciplinas, eu dei aulas, eu trabalhei como eu pude, no ambiente onde deveria ser o meu ambiente de descanso. Durante a minha graduação, a pós-graduação, eu passei por diversos momentos difíceis, onde o preconceito por ser mulher tá, esses momentos de sofrer o preconceito aconteceram por diversas vezes. Aconteceram por eu estar num ambiente onde tinha só homens, onde talvez eu não pudesse fazer aquele trabalho, onde eles julgaram que eu não poderia fazer um certo trabalho, onde o meu cabelo. Um tempo atrás eu passei pela transição capilar, meu cabelo era liso até a cintura, perfeitamente encaixado no padrão. A partir do momento em que eu resolvi usar o meu cabelo natural, como ele está agora, eu sofri preconceito. Já perguntaram por que naquele dia eu resolvi que eu ia descabelada. Por que o meu cabelo não estava preso, sendo que eu não estava fazendo nenhuma atividade onde ele deveria estar preso. Eu passei por momentos onde eu fui constrangida por ser uma mulher lésbica. O preconceito nesse quesito da mulher lésbica, ele não vem só como discriminação. Ele pode vir também muito disfarçado. Se você não tem o tato para entender, ou se você nunca passou por aquilo, como eu nunca tinha passado, entrando na faculdade com 17 anos, eu demorei para entender que aquilo não era um elogio. Que aquilo que foi dito para mim era parte da idealização que a sociedade tem de uma mulher lésbica. Alguns comentários, eles vêm e quando você tem já a experiência, uma experiência muito sofrida, para entender o que está sendo dito para você, aquilo machuca, aquilo indigna. E eu passei, sim, por muitas situações onde isso me afetou. A partir do momento em que eu consegui entender o que era aquilo e o quanto aquilo era ruim, aquilo passou a me afetar. E existem momentos onde você percebe o que foi dito para você, mas você não tem como responder aquilo do jeito que você gostaria. Você não tem como dar a resposta que você gostaria para aquilo que foi dito. Às vezes, por não ter essa voz, a minha resposta, por exemplo, foi deixar de frequentar lugares, situações onde eu gostaria de estar, evitar aquelas pessoas, porque eu ainda não tinha como responder. Então, era um ambiente que eu gostaria de fazer parte, eu gostaria de estar ali para aprender, eu gostaria de estar ali para fazer parte, para mostrar o que eu fui fazer. Mas a minha resposta tão nova, nesse ambiente novo, foi não vivenciar o que eu gostaria por um certo tempo. Até que eu aprendi a responder. Eu aprendi como deixar sem graça a pessoa que me deixou sem graça, digamos assim. Eu aprendi a responder à altura de um modo que não era grosso, que não era sem educação. Então, a partir daí eu consegui melhorar um pouco o como lidar, como frequentar, como entender tudo aquilo que eu estava passando. Não aceito, mas
aprendi a não me prejudicar por conta desse tipo de situação. E quando eu olho para adolescente que eu fui, para criança que eu fui, para uma eu do passado, eu vejo o quanto eu aprendi. Foi um caminho assim muito duro, mas eu acredito que eu passei por ele e continuo passando, né? Porque eu ainda tenho uma jornada muito grande pela frente, mas eu acho que eu passei por um período muito difícil, eu passei bem, e agora eu vou continuar passando por ele da melhor forma que eu puder, cuidando da minha carreira, da minha família, dos meus relacionamentos. E olhando para essa criança que eu fui, eu penso que ela vai passar ainda por essas coisas, mas o caminho que ela escolheu para passar por isso foi um caminho bom, assim. Foi uma escolha bem feita. Para as meninas, para as mulheres que escolheram esse mesmo caminho, eu, eu desejo, eu espero que elas tenham a força necessária para passar. De tempos para cá, vejo mudanças, eu vejo mais mulheres na pesquisa, eu vejo mais mulheres professoras, eu vejo mulheres seguindo a carreira acadêmica. E foi um caminho difícil, mas esse caminho ainda pode ser trilhado, ele continua a ser, e é muito importante que as mulheres façam parte dessa, desse sistema, desse universo acadêmico. Cada vez mais mulheres estão adentrando esse meio e isso é muito importante, porque elas fazem a diferença. Então, você, menina, mulher que está adentrando esse meio, entrou na faculdade, quer seguir na carreira acadêmica, quer ser professora, quer fazer bacharelado, faça. Você é importante, você pode fazer toda a diferença, assim como as que estão entrando agora, que entraram, já fizeram uma diferença muito grande.